Boa noite, igreja, graça e paz. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém, aleluia. Agora você chegou. Você está animado para essa noite? Se não está, ainda dá tempo de você ficar, ainda dá tempo de você criar expectativa, amém? Liga suas turbinas, aqueça os seus motores, abra o seu coração, amém? E fique pronto para o que o Senhor vai fazer nessa noite. A gente vai celebrar hoje. Hoje é um culto de ceia, é um culto especial, é um culto que traz muita alegria no nosso coração. É um culto onde a gente festeja o motivo da nossa redenção, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Você abre sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 1. Não precisa ler agora, mas pode abrir. Efésios, capítulo 2, no versículo 1. Hoje é uma noite onde a gente vai conversar um pouco a respeito de alguns assuntos, a respeito de alguns pontos, né, da ressurreição, a respeito de alguns pontos daquilo que Cristo fez. Eu queria começar dando um exemplo para você nessa noite a respeito da cruz de Cristo. É muito comum as pessoas olharem para o Evangelho e mirarem na cruz. É muito comum as pessoas olharem para o que Cristo fez e focarem na cruz do Calvário. A gente sabe que a cruz é uma coisa importante. A morte de Jesus foi extremamente importante, mas a cruz não é o final. A cruz é simplesmente um ponto de referência. Você já reparou que quando você vai enviar uma carta para a casa de alguém ou uma encomenda pelo correio, vai ter uma parte onde você vai precisar colocar o ponto de referência para que o entregador saiba aonde ele tem que chegar? Por exemplo, eu moro numa rua onde tem um posto de gasolina no começo dela. E eu uso esse posto de gasolina como referência. Eu falo para a pessoa, as pessoas me perguntam, onde você mora? Eu falo, eu moro na rua do posto de gasolina. Mas eu moro no posto de gasolina? Não. Ele é apenas uma referência para chegar à minha casa. A cruz não é o destino final das nossas vidas. Ela é apenas um ponto de referência para que você chegue até o destino final. Qual é o destino final? Você pode me perguntar nessa noite. A ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui hoje para comemorar a morte, sim, o sacrifício, sim, mas além disso tudo, nós estamos aqui hoje porque Cristo morreu, mas ressuscitou em nosso lugar. Amém? Como eu falei para você, a cruz ela simplesmente aponta. Olha só, o Filho de Deus padeceu aqui, mas irmãos, a cruz literalmente está vazia. E não só a cruz está vazia, a tumba também está vazia. Amém? Muitas pessoas passam da cruz e elas chegam até a tumba, estacionam na tumba e ficam ali. Nossa, o meu Senhor esteve aqui. Foi aqui que o meu Senhor morreu. Foi aqui que ele ficou durante 3 dias, o seu corpo físico. E as pessoas ficam presas no passado, elas ficam presas na própria história, como se estivesse presa literalmente dentro de uma tumba. Sabe, hoje é a noite de você sair. Hoje é a noite do Senhor falar para você como Ele falou para Lázaro, vem para fora. Amém? Lázaro hoje vai ser o nome dos teus sonhos. Lázaro hoje vai ser o nome dos teus projetos. Lázaro hoje é o nome do teu projeto, do teu chamado. E o Senhor quer ressuscitar esse Lázaro. O Senhor quer ressuscitar os teus sonhos, quer ressuscitar o teu propósito. Mas para isso precisa de uma decisão sua. Você não pode se prender à sua própria história. Você não pode se prender aos seus próprios traumas, aquilo que aconteceu com você no passado. É muito comum as pessoas passarem por coisas na vida e elas justificam o que acontece de ruim na vida delas por conta do que outras pessoas fizeram. Ah, Ronald, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe a forma como me trataram. Você não sabe como a minha família é. De fato, irmãos, eu não sei. Mas eu sei que Cristo morreu e ressuscitou para te dar uma vida nova, para te dar uma vida abundante. Ele sofreu para que você não precisasse sofrer mais. E ainda que você ainda viva uma condição difícil, ainda que você ainda tenha uma família complicada, ainda que você ainda não esteja na situação onde você gostaria de estar, eu tenho uma boa notícia para te dar hoje. Cristo morreu para que você pudesse ter a melhor vida que você poderia ter aqui na terra. Cristo morreu e ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. A gente não pode se acostumar com os planos que o diabo escreve para a nossa vida. A gente não pode se acostumar com os planos que as pessoas escrevem para a nossa vida. Só existe um capaz de determinar o meu futuro e o seu futuro. E ele já determinou, está escrito vitória. Amém? Cristo triunfou na cruz. Cristo triunfou na tumba. Cristo triunfou além disso tudo.
Hoje é uma noite para a gente entender em que posição nós estamos, aonde Deus nos colocou. Se você não entender o que Deus fez por você, você não vai desfrutar disso. É como alguém que tem um saldo milionário na conta, mas não tem a senha da conta bancária. Adianta o quê? Nada. Você vai ter todo aquele recurso disponível, mas você não tem como acessar. Então a gente precisa conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Nós precisamos conhecer o que o Senhor promoveu para as nossas vidas. É muito comum as pessoas encararem os seus próprios sofrimentos e acharem que a vida delas é a mais difícil do mundo. Se a gente fizer uma competição aqui de quem sofreu mais, não vai ter troféu para todo mundo. Porque não, eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui aquilo. E a questão é que você não pode parar naquilo que você sofreu das pessoas. Você tem que focar naquilo que Cristo fez por você. De fato, nem sempre a nossa vida é como a gente planeja. De fato, nem sempre a nossa vida é exatamente como a gente sonharia. Mas existe um projeto de Deus para que nós tenhamos uma vida de sucesso. Cristo é a nossa imagem e o nosso referencial, irmãos. Nós temos para quem olhar, nós temos um exemplo. Nós temos alguém que era homem assim como eu, como você, e que resistiu ao pecado. Alguém que era homem como eu e você e resistiu às tentações e venceu o diabo. E a melhor parte, se nós morremos com ele, nós fomos ressuscitados com ele. Ele venceu a nossa vitória. O esforço que você precisa fazer hoje é para simplesmente permanecer no que ele já conquistou. O seu esforço hoje não é para você conquistar uma habilidade nova, não é para você adquirir uma casa, um carro. Todas as coisas que nós precisamos estão em Cristo. Se você tem um filho, você tem tudo. Você abriu aí em Efésios 2? Eu não abri. Diz assim, Efésios 2, no capítulo 1: do pecado para a salvação pela graça, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Só até aqui. Esse texto me chamou muita atenção enquanto eu orava a respeito dessa ministração, porque a Bíblia fala que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos próprios delitos e pecados. E por que isso me chama tanta atenção? Porque o nosso Deus foi um Deus que foi capaz de me amar enquanto eu não teria nada para oferecer para ele. Enquanto eu era um pecador, enquanto eu era alguém que era inimigo de Deus por natureza, enquanto eu era alguém influenciado por ídolos, enquanto eu era alguém que não tinha absolutamente nada para entregá-lo, ele já me amava, ele já te amava. Ele te deu vida numa condição onde você não poderia fazer nada por você mesmo. O homem por si só não teria condições de se salvar, não teria condições de se justificar. Nós precisávamos de um Redentor, nós precisávamos de alguém que pagasse esse preço em nosso lugar. E graças a Deus por Jesus Cristo, porque na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho para que pagasse o preço do nosso resgate, amém? Hoje é uma noite onde você vai celebrar com verdades desse nível. Hoje não é a noite das grandes revelações, mas hoje é uma noite de você entender que você está aqui hoje, de pé, porque Cristo morreu e ressuscitou por você, e porque o sangue dele purificou os seus pecados, amém? É chegado o tempo da gente voltar a celebrar com essas verdades. É chegado o tempo da gente voltar a vibrar com o que é genuinamente o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? São boas novas. O que são boas novas? Deus enviando seu Filho para salvar os pecadores, para que hoje nós pudéssemos ser chamados justiça de Deus, para que nós tivéssemos acesso ao trono da graça, para que nós pudéssemos ser chamados amigos de Deus, para que nós pudéssemos ter intimidade com o Pai, para que você pudesse ter um relacionamento com Deus. Irmãos, o sonho de Deus, desde o momento que ele criou a humanidade, foi relacionamento, foi comunhão. Deus criou Adão, colocou Adão no jardim, Deus delegou tarefas para Adão, de fato. Mas ainda que Deus não delegasse nada, Deus não precisava de Adão só para Adão cuidar da terra. Adão, eu criei você porque a terra está aí, eu preciso de um jardineiro, alguém tem que capinar aí, não tem ninguém, eu criei Adão para fazer isso, não. O propósito original de Deus criar Adão não foi que ele arasse a terra, que ele cuidasse do jardim. O propósito de Deus criar Adão foi ter comunhão com ele. Deus nos criou para sermos uma família. Amém? Deus criou Adão para se relacionar com ele. Então, se você olha para o Evangelho hoje e você está mirando em alguma coisa que não seja o teu relacionamento com Deus, eu preciso te dizer, você precisa de colírio nos olhos, você precisa limpar a lente dos teus óculos para que você possa enxergar melhor. O Evangelho é uma mensagem de relacionamento.
É um Deus que amou tanto a humanidade, mas amou tanto a humanidade que ele não conseguiu pensar na possibilidade de passar a eternidade sem você. Deus amou tanto você, eu estou falando com você. Amém? Eu não estou falando com 600 pessoas, eu estou pregando para você, especificamente para você. Deus amou tanto você que ele não cogitou a possibilidade de passar a eternidade sem ter você por perto. Ele falou: isso aqui é inaceitável. Eu não tenho como passar a eternidade sem ter comunhão com ele. Eu preciso fazer alguma coisa. Jesus falou: eu vou descer. Eu vou me humilhar, eu vou me despir da minha glória. Sabe, o amor de Deus foi tão incontrolável. Eu gosto muito da história do filho pródigo, porque a gente sempre olha ela de duas óticas. A gente sempre olha da ótica do filho que sai, se desvia, gasta tudo e volta. E tem o filho que estava em casa, e é aquele filho que não participa da festa, ele não entra para comemorar o fato do irmão ter voltado. Sendo que quem conta essa história é Jesus. Jesus era como se ele fosse o terceiro irmão daquela família. A verdade é que o que esse segundo irmão deveria ter feito enquanto o primeiro se desviou? Ele, ao ver a preocupação do pai, ele deveria ter falado: pai, eu estou vendo que você está muito triste porque o meu irmão se foi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá atrás dele. Eu vou procurá-lo. Eu vou procurá-lo nos bares. Eu vou procurá-lo nas universidades. Eu vou procurá-lo no shopping center. Eu vou procurar nos trabalhos. Eu vou procurar debaixo das marquises. Eu vou procurar nos prostíbulos. Eu vou procurá-lo nas cracolândias. O filho pródigo, o filho que estava em casa, ele não tem a disponibilidade no coração de ir atrás desse que se desviou, mas Jesus teve. Jesus é o terceiro irmão fictício dessa parábola. Jesus olhou para nós como irmãos e falou: eu não vou deixá-los distantes, eu não vou deixá-los à eternidade do inferno, eu não vou deixá-los serem oprimidos, eu não vou deixá-los serem doentes, enfermos, pobres, miseráveis. Eu vou até lá, eu vou resgatá-los. A mensagem do Evangelho é sobre um Deus que tem um amor incontrolável. Eu preciso te dizer isso: Deus te ama de uma forma incontrolável, escandalosa. Não se compara a nada do que você sentiu, não se compara a nada do que você possa sentir em nível de algum relacionamento humano. A Bíblia fala: ainda que uma mãe se esqueça de um filho, é uma coisa difícil, mas acontece. O Senhor fala: todavia eu nunca jamais me esquecerei de você. Ainda que você não tenha pais e mães por perto, ainda que você não tenha uma família que te apoie, ainda que você não tenha amigos que te incentive, existe um Deus que ama você, que ama a sua vida. Existe um Deus que foi capaz de pagar o maior preço para ter você de volta. Ele pagou o maior preço para ter você de volta. Sabe? Cristo não era obrigado a vir morrer por mim e por você. Cristo não era obrigado a vir morrer por mim e por você. A responsabilidade dos nossos atos, a própria frase já fala, é nossa. Sendo que o amor de Deus me alcançou, te alcançou. Sabe, quando eu li essa passagem de Efésios e fala que eu estava morto em delito, em pecado, sem ter nada de bom para oferecê-lo, e mesmo assim Ele me ama, mesmo assim Ele é capaz de insistir em mim, mesmo sabendo que eu poderia errar de novo, sim. Mesmo sabendo que eu ainda pecaria outra vez, sim, Ele é capaz de insistir. Se você está aqui hoje e existe alguma condenação do diabo na sua mente a respeito de algo que você fez, eu preciso te dizer: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, Deus promoveu um meio para ter você de volta. Deus promoveu um caminho para ter você de volta. E o desejo do meu coração nessa noite é que a gente simplesmente compreenda o quão amados nós somos por esse Pai. O quão amados nós somos por esse Pai. Quando eu olho para essa história do filho pródigo, desse irmão que a gente inventou aqui hoje, que se dispõe a ir lá e fazer esse papel de resgatar, sabe? Eu gosto de pensar que é uma figura que a gente tinha que adotar. Nós não podemos nos conformar em ver as pessoas indo para o inferno todos os dias. Nós não podemos nos conformar em ver as pessoas do nosso lado enfermas. É como você está com várias garrafas d'água e as pessoas do seu lado passando sede, e você: não, essa água é toda minha. O Evangelho não é só seu.
O evangelho foi para ser distribuído através de você. A partir do momento que você recebe Cristo, a partir do momento que você reconhece Ele como Senhor da sua vida, você é automaticamente comissionado para transmitir essa mensagem. Você é automaticamente comissionado para levar essas boas novas que te alcançaram, para conduzir outras pessoas para esse mesmo Deus que te alcançou. Durante muito tempo eu tive vergonha de orar por pessoas, eu tive vergonha de falar para as pessoas na rua sobre o amor de Deus, até um dia onde eu assisti numa ministração e o ministro falou assim: se você não está disposto a falar do evangelho para alguém, é porque você não crê que isso é bom, é porque você não crê que isso é verdade. E eu fiquei: não, Senhor, mas eu creio, que é isso, eu sou crente, pô, vou para a igreja direto, como é que eu não creio? Irmão, ser um frequentador não faz de você um crente, amém? O que faz de você um crente é um coração nascido de novo, quebrantado. É um coração que ama o Senhor a ponto de obedecê-lo. A Bíblia fala: os que me amam, eles fazem o que eu mando. É simples assim. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Não tem tanta dificuldade, não tem tanta profundidade teológica, não. Aquele que me ama, faz o que eu falo. E no nosso coração precisa existir essa disponibilidade da gente reproduzir aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu estava assistindo, eu já saí do meu esboço todo, mas enfim, eu estava assistindo um outro preletor que eu gosto muito. Ele falou que quando ele era novo, ele tinha 12 anos de idade, ele perguntou pro irmão dele assim: fulano, como é que se beija? Aí o irmão olhou para ele assim e falou: cara, tu tá muito novo para aprender essas coisas. Ele: não, mas eu quero aprender, me fala aí, como é que se beija alguém? O irmão dele falou: cara, não se preocupa, quando você for beijar alguém, o que fizerem com você, você faz de volta. Você já vai estar beijando. Foi a explicação que o irmão dele deu para ele. E ele falou que mais para frente ele cresceu e no momento de oração, Deus falou com ele: o que eu fiz com você, faça de volta. Sabe, o que Deus fez de bom na sua vida, retribua. Ah, eu vou retribuir a Deus, eu vou servir na igreja, amém. Mas retribua as pessoas. O que Deus fez com você, faça de volta. O evangelho que nós cremos é um evangelho sobre isso. Eu fui alcançado para alcançar pessoas. Eu fui amado, agora eu tenho condições de amar. Sabe, a minha família, por parte de mãe, teve alguns problemas na criação. Meu avô tinha 18 filhos, mais ou menos. Então, pensa aí, você conseguir administrar a criação de 18 crianças é um pouco complicado. Acabou que algumas pessoas da minha família cresceram com algumas deficiências emocionais por conta de não terem uma família tão estruturada. Agora, o que é mais surpreendente dentro disso é que cada um deles eu tenho visto ao longo dos anos, à medida que eles vêm se convertendo, que todas aquelas fragilidades que eles tinham por conta da criação, por conta de não ter recebido a atenção certa, a educação certa, tudo aquilo que faltava, tudo aquilo que os meus avós não foram capazes de produzir, o amor de Deus supre tudo. O amor de Deus supre tudo. Não existe a possibilidade de você ter um encontro com o amor de Deus e você ficar apegado aos seus traumas, você ficar apegado à sua história do passado, você ficar apegado àquilo que fizeram com você. Deixa eu te falar uma coisa: você não é o que fizeram com você. Você não é o seu divórcio. Você não é o filho que você abortou. Você não é as suas notas baixas. Você não é a sua reprovação. Você não é a empresa que você faliu. Você é resultado do que Cristo conquistou na cruz por você. Você não é um erro, você não é um projeto que não deveria ter existido. Você é alguém que Deus amou antes mesmo de você nascer. Você é alguém que Deus amou tanto antes mesmo de você chegar a existir nessa terra. Eu gosto muito de um salmo de Davi, como ele fala: você me viu como um embrião ainda no ventre da minha mãe. Que amor é esse, irmãos? Capaz de te amar sem esperar nada em troca. Capaz de te amar sem esperar receber um apenas obrigado de você. Se daqui até a eternidade você não der mais uma palavra para Deus, Ele vai continuar te amando. Por quê? Porque o amor dele é de fato incontrolável. A gente não pode ficar travado em relação ao que aconteceu na nossa história, em relação ao que aconteceu no nosso passado,
Porque acaba que as nossas desculpas justificam a nossa vida. E você se conforma em ter uma vida ruim porque você aceita as desculpas que você mesmo dá. Não, eu sou assim, mas é porque a minha família aconteceu isso. E quando eu tinha 5 anos, a minha mãe separou, eu não consegui superar essa separação, a minha vida nunca mais foi a mesma, eu comecei a piorar no colégio. E aí você atribui a responsabilidade da sua vida não estar como você gostaria ao que os outros fizeram. A minha vida era para ser muito boa, eu tinha tudo, mas quando eu tinha 7 anos, meu pai ficou pobre, a gente foi morar num barraco, e a partir de hoje eu sou o que eu sou porque meu pai faliu. Eu vou repetir, você não é o que os outros fizeram com você. Você não é o que a circunstância promoveu. Você é resultado do amor de Deus. Tem uma passagem que eu gosto muito, mas não precisa abrir. Eu gosto muito por um aspecto específico. Existia um homem há 38 anos enfermo num tanque não, parado, né? É porque a passagem fala do tanque de Siloé. Ele estava ali há 38 anos paralítico. Quando Jesus aparece para ele, ele fala assim, Jesus pergunta para ele, você gostaria de ser curado? Ele, em vez de responder, eu quero, ele quer contar a história dele. Ah, você quer ouvir o meu trauma? O meu trauma é esse, ó, eu passei isso. Jesus não perguntou para ele a história dele. Ele perguntou, você quer ser curado? Muitas das vezes a oportunidade chega pra gente e a gente quer puxar a nossa bagagem. Tá aqui, ó, a minha carga familiar, tá aqui o meu passado complicado, tá aqui a minha vida difícil, para justificar a gente estar como um paralítico. E eu creio em Deus que hoje é a noite de você parar de dar desculpas. A graça de Deus é suficiente. Esse homem estava há 38 anos parado, e quando Jesus pergunta para ele, ele começa a contar a história dele. Jesus fala para ele assim, eu quero curar você, basicamente. E ele fala, eu até queria, mas eu estou aqui há 38 anos e eu não consigo chegar na água. Alguém chega primeiro do que eu. Era um local onde era conhecido por, em um determinado momento, os anjos visitarem aquele local, moverem as águas, e o primeiro que entrasse naquela água recebia cura. E esse homem estava há 38 anos naquele lugar. Irmãos, há 38 anos, se você tivesse força de vontade, você rolava até o tanque, ó. 38 anos, quase que eu caio. Você rolava. Todo dia, esse cara falava assim, ó, me coloca para ali mais perto. No outro dia ele pedia para outro, me coloca ali mais perto. Me coloca ali mais perto. 38 anos sem conseguir uma coisa. Por quê? Porque não cria em si mesmo, não acreditava que tinha condições de receber a cura. Recebeu, graças a Deus, Jesus cura aquele homem. Mas não se comporta como esse paralítico que não tem disposição para ir atrás do que crê. Você precisa crer em alguma coisa. Você precisa se agarrar em alguma coisa. É totalmente contraditório quando você olha para a história da mulher do fluxo de sangue. Ela passou uma situação difícil, ela passou um momento delicado na vida dela, mas ela ouviu falar de Jesus, ela fala, cara, se eu somente tocar, eu vou ser curada. Olha a diferença entre você passar 38 anos esperando alguém carregar você para te colocar num lugar. Acabou esse tempo de você ficar esperando as pessoas fazerem algo bom por você. Faça algo bom por você, você mesmo. Creia na palavra, confesse a palavra, se dedique, ore, leia a sua Bíblia. A gente tem o privilégio de congregar num país onde o cristianismo não é perseguido, pelo menos não diretamente, né? Ninguém vai te matar amanhã na rua se você dizer que é cristão. Então você tem um privilégio que muitas pessoas no mundo gostariam de ter. Você pode levantar suas mãos no lugar que você quiser e dizer glória a Deus, no ambiente que você tiver, a hora que der vontade. Estou no meio do BRT, glória a Deus, tu pode. Amém? Deus falou algo comigo, eu estou no meio da fila do banco, oh aleluia. Você pode orar em línguas onde você quiser. Amém? Agora a gente precisa aproveitar os benefícios que o Senhor conquistou para a gente. Eu queria que vocês abrissem outro texto. Romanos no capítulo 8. Aleluia. Romanos no capítulo 8, versículo 1. Diz assim,
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante do pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Espera aí que eu já vou traduzir. Esse final, você lê e fala, tá falando do quê, pelo amor de Deus? Pelo menos quando eu li, eu fiquei com essa impressão. O começo, Paulo está falando sobre a lei de espírito de vida. Está falando que não existe mais condenação para os que estão em Cristo, amém? Você é livre. Você é livre. Amém? Você é livre de você mesmo, inclusive. Amém? Você morreu com Cristo. E aquilo que era ruim em você foi sepultado com Ele. Você renasceu uma nova criatura. Vamos lá, eu vou terminar de ler isso aqui, depois eu falo outra coisa. Tem a partir daqui, ó. Porquanto o que for impossível na lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? A lei não tinha condições de justificar o homem, a lei não tinha condições de salvar o homem, de tornar o homem justo diante de Deus, porque a própria natureza do homem estava infectada com pecado. E o homem não tinha capacidade em si de se limpar. Amém? Então o que Deus faz? Ele envia Jesus em semelhança de carne pecaminosa, porque ele tinha um corpo como o nosso, sujeito ao pecado. Ele tinha um corpo como o nosso, onde ele, se ele quisesse, ele poderia pecar. Se ele escolhesse, eu vou pecar, eu posso. Mas ele só pode fazer isso a partir do momento que ele ganhou um corpo. Enquanto ele não tinha um corpo, ele não tinha como pecar. Amém até aqui? Eu escutei um exemplo há uns anos atrás a respeito de como que Deus fez isso, de um grande homem de Deus, do nosso ministério inclusive. Eu queria explicar para ver se nessa noite esse entendimento cai com mais facilidade. Há muitos anos atrás, quando alguém era picado por uma serpente, a primeira coisa que você deveria fazer era procurar pelo soro antiofídico, né? Tem umas outras técnicas aí, mas não convém. Mas se alguém era picado por uma serpente numa mata, em algum lugar, a pessoa era levada para o hospital e o médico tentava perguntar para você: você lembra qual era a serpente que te picou? Para que a gente aplique o soro certo. Se tivesse o soro, né? Se não tivesse, tinha que crer igual Paulo, que a serpente morde, ele joga no fogo. Amém? Mas para os casos naturais, precisava do soro antiofídico. Aqui nesse versículo está falando que, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O que essa palavra está dizendo? O soro antiofídico era feito da seguinte forma: eles podiam escolher alguns animais que tivessem um sangue com a quantidade de anticorpos forte. Era muito usado o cavalo antigamente. Então, os médicos, né, as pessoas do laboratório, pegavam aquele cavalo, amarravam o cavalo, amarravam ele e injetavam, pegavam a cobra e deixavam a cobra morder o cavalo, para que o veneno da cobra entrasse no corpo do cavalo. Quando o veneno da cobra entra no corpo do cavalo, o sangue do cavalo começa a reagir e começa a lutar com aquele veneno. Ele começa a combater aquilo para que ele não morra. O sangue do cavalo é mais forte que o veneno da cobra. Depois que aquele sangue reage e mata aquele veneno, os médicos vão lá e retiram aquele sangue, porque agora aquele sangue tem condições de suprimir o veneno. Amém até aqui? Eles retiram aquele sangue, fazem mais um processo com ele, e a partir do momento você tem um soro antiofídico. A partir dali você tem um soro que é capaz de reagir ao veneno da cobra. Deus envia Jesus na mesma semelhança de carne pecaminosa como a nossa. E a Bíblia fala lá em Gênesis 3,15, quando Deus dá a sentença para Adão, Eva e a serpente, e ele fala: o descendente vai lhe ferir a cabeça, mas você vai lhe ferir o calcanhar. E na cruz, a serpente fere o calcanhar de Jesus, e o veneno do pecado é colocado sobre ele. Se você abrir em 2 Coríntios 5, 21, não precisa abrir, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Cristo recebe o veneno do pecado. Na cruz, Cristo recebe o próprio pecado no corpo dele, e na figura como esse cavalo, o sangue reagia. O sangue justo de Jesus reage ao veneno do pecado.
E a partir do momento que aquele sangue vence, da mesma forma como os doutores poderiam extrair e salvar a vida de alguém, aquele sangue justo, vitorioso, salvou a minha, salvou a sua vida. O sangue justo de Jesus é a resposta de Deus contra o pecado. O sangue justo de Jesus é a resposta de Deus para salvar a humanidade. O diabo não foi capaz de contê-lo no inferno. A morte não foi capaz de contê-lo. Por quê? Porque ele estava nos substituindo ali. A Bíblia fala que ele nunca pecou. Em nenhum momento ele peca, em nenhum momento ele erra. Mas quando ele é crucificado, ele recebe o castigo pelo meu pecado, pelo seu pecado. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor, ele é crucificado, ele se torna maldito a ser colocado na cruz. Era considerado uma maldição para os judeus. Ele se torna o próprio pecado, a própria doença, a própria pobreza. Todas as consequências do pecado estavam sobre Jesus no momento onde ele está sendo crucificado. Por quê? Porque esse era o momento da nossa substituição. Ele estava morrendo a minha morte, ele estava morrendo a sua morte. Ele estava pagando um preço que você não tem condição de pagar. Ele estava pagando um preço que eu não tinha condições de pagar. E é por isso que nós não temos condição hoje de viver uma vida aceitando as tralhas e os lixos que o diabo tenta colocar na nossa vida. Porque enquanto Cristo está na cruz, ele recebe o pecado no corpo dele, ele recebe a enfermidade no corpo dele. E no momento que ele morre, tudo isso morre. No momento que ele ressuscita sem isso. E eu acabei de falar, ele morreu a minha morte e a sua morte. Quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Quando ele sai das trevas para a luz, nós saímos com ele. Quando ele levanta daquela tumba, nós levantamos com ele. Então, a morte que tinha legalidade na sua vida, a enfermidade que tinha legalidade na sua vida, foi sepultada. Foi destruída no corpo de Jesus. Por que você não pode adoecer hoje? Espiritualmente falando. Eu sei que naturalmente falando, às vezes as circunstâncias promovem, mas por que não tem legalidade? Por quê? Porque Jesus pagou um preço por isso. A Bíblia diz em Isaías que a Deus agradou fazê-lo enfermar. A Deus agradou moê-lo. Para que eu e você não precisássemos passar mais por isso. Para que eu e você tivéssemos direito a ter uma vida plena. No momento da crucificação, Jesus se torna tudo que você deveria ser. Ele se torna o motivo pelo qual você deveria ser condenado. Existe um homem dentro do cenário da crucificação, onde a gente pouco fala sobre ele, mas que representa a nossa vida. Quando a gente olha para o filme A Paixão de Cristo, ou qualquer outro filme que retrate a ressurreição de Jesus, a gente sempre olha na ótica dos discípulos, né? Pensando assim, se eu estivesse lá, eu estaria como um discípulo, né? Analisando Jesus e vivendo aquela vida com ele. Sendo que no momento onde Jesus vai ser crucificado, tem um homem que é solto no lugar dele. Qual é o nome desse homem? Barrabás. Você quer que eu te diga quem era você nessa história? Você era esse homem. Condenado, culpado, sentenciado, sem direito. Barrabás estava ali pronto para ser morto. Não porque ele era o certinho, não, porque ele era o errado mesmo. Assim como você, antes de Cristo, era o errado mesmo. E Barrabás estava ali. E eu fico imaginando no momento onde eles devem se cruzar, em algum momento, Jesus passando e Barrabás sendo livre, pensando: o povo me ama, o povo me soltou. Quem soltou Barrabás não foi o povo. Deus soltou Barrabás. Por quê? Porque Deus ama Barrabás. A gente, quando vê o filme, fica com raiva dele, né? Esse cara maldito foi solto, um criminoso. Nós ficamos com raiva dele. Mas o que a gente não entende é que nós somos ele. Nós éramos ele. Você era alguém digno de condenação. Você era alguém digno. Você era. Cristo morreu e ressuscitou e pagou o preço pelo seu e pelo meu pecado, para que a gente tivesse uma vida plena hoje.
Você não pode aceitar o lixo de vida que o diabo vai tentar te empurrar. Ele vai tentar te tratar como se nada disso tivesse acontecido. Ele vai enviar o sintoma, ele vai enviar a pressão financeira, ele vai enviar as brigas, ele vai enviar tudo de ruim. A questão é, aonde você está hoje? Abre comigo em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. Efésios 2, capítulo 6. Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua posição hoje como filho de Deus, assentado em lugares celestiais. E aí o que vai acontecer? Se o diabo tentar adivinhar uma correspondência, vai para o endereço errado, você não está mais lá. Amém? Se chegar uma carta para você, você vai falar: ei, diabo, errou o endereço, eu não estou mais aqui. Aquela criatura morreu. Essa nova que vive hoje está assentada nos lugares celestiais. Eu tenho uma habitação diferente hoje. Você não pode permitir que o diabo conduza a sua vida como se você não tivesse nascido de novo, como se você não tivesse direitos. Sabe, irmãos, eu gosto das pessoas que lutam pelos seus direitos. Às vezes você está no transporte público ou em algum lugar comercial e alguém é injustiçado. Eu gosto daquela pessoa que ela faz questão de exercer o direito dela. Não, isso aqui é meu direito. Como cidadão, esse aqui é o meu direito. E a gente precisa puxar esse senso de justiça para a nossa vida espiritual. Quando o diabo vir te atingir com enfermidade, você vai falar para ele: diabo, eu tenho direito à saúde. Eu não vou aceitar esse sintoma. Eu tenho direito à saúde. Quando ele enviar a pressão financeira, você falar para ele: eu tenho direito a ser suprido. Eu tenho direito à prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tenho direitos. Cristo conquistou direitos espirituais para mim e para você. Agora você precisa conhecer o que você recebeu para que você possa acessar. Se você não conhecer, vai ser o mesmo exemplo que eu dei no começo. Uma pessoa que tem milhões na conta, mas não tem a senha da conta bancária. Nós precisamos conhecer o que nos foi dado. Nós precisamos nos esforçar para ler sobre isso, para estudar sobre isso. O que a morte e a ressurreição de Cristo me trouxe? Vida eterna, paz completa, saúde divina. Amém. Você está recebendo alguma coisa essa noite? Eu estou. Se você não tiver, eu prego para mim, viu? Deus é muito bom. Nós precisamos desenvolver essa consciência, irmãos. O amor de Deus nos trouxe para um lugar onde a gente não conseguiria chegar sozinho. O sacrifício de Cristo foi perfeito, foi pleno, foi completo. E não há nada que você possa fazer que possa mudar isso. Não importa quantas vezes você erre, não importa quantas vezes você tropece, não importa quantas vezes você caia, Ele vai estar sempre lá com a mão estendida para você. Deus de fato é um Deus de recomeço, é um Deus de nova chance. Eu gosto quando Pedro fala para Jesus: Senhor, se o irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7. Eu acho que Pedro pensou assim: agora eu vou impressionar Jesus. Vou falar 7, porque 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. E Jesus fala para ele: Pedro, não 7, 70 vezes 7. Sabe, esse é o tamanho do perdão de Deus, mas eu não posso nem dizer que é, porque o tamanho do perdão de Deus é maior. Se você errar com Ele mais de 490 vezes e se arrepender, Ele vai estar te esperando. Amém. Abre comigo, a gente vai ler o nosso último texto, Lucas 24, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, no capítulo 1, diz assim: a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixaram os olhos para o chão, e eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou.
Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. A mensagem dessa noite, irmãos, pode se resumir nesse versículo. Cristo morreu, foi entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia, uma luz brilhou no meio daquelas trevas. Ao terceiro dia, a morte não conseguiu segurar. Ao terceiro dia, o sangue justo venceu o veneno da serpente. Ao terceiro dia, o sangue justo venceu o pecado. Ao terceiro dia, o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado, despedaçado. Ao terceiro dia, aquela cabeça foi esmagada. Ao terceiro dia, a minha história e a sua história foram mudadas. Ao terceiro dia, nós passamos a ter um outro destino. Nós estávamos condenados a uma eternidade separada de Deus, mas ao terceiro dia, Cristo conquistou para nós uma eternidade em comunhão com o Eterno, podendo desfrutar da presença dEle. Eu acho maravilhoso no momento onde Jesus fala: está consumado, e a terra treme, o céu escurece e o véu do templo é rasgado de cima para baixo. Deus da forma mais clara simbolizando: não existe mais protocolo, não existe mais regra, não existe mais sacrifício com sangue de animais, não existe mais nada humano que impeça você de ter acesso à minha pessoa. Cristo conquistou o acesso de volta. Cristo conquistou o acesso de volta à plenitude que nós deveríamos viver, a presença de Deus, a comunhão com o Pai. Você não precisa tomar um banho para falar com Deus. Você não precisa colocar 60 roupas para falar com Deus. Você não precisa sacrificar um animal uma vez por ano. Você só precisa de uma coisa: recebê-lo, se você não fez isso ainda. Mas se você já fez, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, se você abrir a sua boca, levantar suas mãos e falar Pai, alguém vai responder. Sabe que nessa noite a gente vai sair daqui a pouco, mas a gente sai com essa consciência. Nós estamos celebrando hoje a morte, a ressurreição, a vitória, a carne e o sangue desse Deus de amor, desse Deus que não resistiu na possibilidade de te perder, desse Deus que foi capaz de, no momento na cruz, onde Cristo estava como o próprio pecado ali sendo condenado, Deus teve que se afastar dele. E eu gosto porque Jesus, ele cita o Salmo 22 ali, e ele fala: Deus meu, por que você me desamparaste? E é o único momento da existência do universo, se eu posso dizer assim, onde Deus Pai e Deus Filho se desconectam. A gente costuma falar muito a respeito do sofrimento físico da cruz, mas imagina como foi difícil para Jesus encarar esse momento. Ele enfrentou tudo com o Pai até aquele momento. Ia ser o único momento onde ele ia ficar literalmente sozinho. E ele falou: sim, eu escolho pagar esse preço, porque eu os amo. Deus aceitou se separar de Jesus por um momento, para que ele nunca mais precisasse se separar de mim e de você. Você não precisa. Irmãos, isso está muito forte no meu coração. O acesso de volta ao coração de Deus está aberto para você. Não importa o que você fez hoje antes desse culto, não importa o que você fez semana passada, não importa o que você fez há 15 anos atrás, o coração do Pai está te chamando nessa noite. Sabe? Quando aquele filho pródigo volta para casa, o que um pai natural deveria ter feito? Corrigir. O que a gente pensa? Se é meu filho, eu corrigia nessa hora. Como que ele sai fora, gasta meu dinheiro, gasta tudo, e agora volta achando que vai encontrar um bom lugar? Sendo que a única coisa que a gente não encontra nessa hora é um pai amargurado com rancor e com raiva. Pelo contrário, ele estende os braços, ele arruma sandália, anel, capa. Ele fala: prepara a melhor comida, prepara a melhor festa. Sabe por quê? Porque Deus ama mais a você do que o que você faz.
Deus ama mais a você do que o que você faz. Eu não estou com isso querendo estimular você a viver qualquer tipo de vida, não, pelo contrário. Eu quero que você entenda o amor de Deus a ponto de você escolher ter a melhor vida, escolher agradá-lo todos os dias. Nós temos condições de viver isso por conta do sacrifício de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé, os diáconos podem vir, Ministério de Música também. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu infinito amor. Sabe, o amor de Deus não é como um programa de computador. O amor de Deus não é o que você pode calcular e medir. Você não precisa entender exatamente como Deus te ama. Você só precisa receber isso. Você só precisa crer nisso.